Esse tema aqui é muito interessante para o Atualiza Prev e a gente tem que acompanhar de perto uma afetação do STJ sobre questão de prova de renda, necessidade de renda para fins de pensão por morte. Eu acho interessante porque eu peguei um caso desse há 12 anos atrás e eu me lembro muito do caso, até reformamos na turma recursal, que é sobre pensão por morte para maior de 21 anos e renda de benefícios previdenciários. Suspensão somente de processos que estão com recurso especial, tá bom? Ou com agravo de recurso especial. Foi suspenso esse processo para decidir se o cidadão que recebe pensão e ficou incapaz de acima dos 21 anos, maior que 21 anos, se o INSS pode refutar sua dependência econômica, tá? Dependência econômica. É mais ou menos isso a regra. A gente sabe que a regra geral, qual é a regra geral? Filhos e cônjuges não precisam provar dependência econômica, precisam provar a dependência. Até muita gente confunde isso, por exemplo, no caso do companheiro, sai lá juntando cartão de Bolsa Família, que precisa do dinheiro e que não tem nada a ver. Você tem que provar que você é companheiro, tá? Se um ganha 10 mil, o falecido ganha 10 mil, a pessoa ganha. Não, vamos lá. Se o cara que está vivo ganha 10 mil, a pessoa que morreu ganha um salário mínimo, ele tem direito à pensão do mesmo jeito, se provar que ele era dependente do companheiro. E todo mundo confunde a dependência previdenciária, o conceito previdenciário, da dependência econômica. E lá no inciso primeiro do artigo 16, esses elementos, esses contemplados, filhos, cônjuges, companheiros, filhos, na verdade, menores de 21 anos, né, não emancipados. A regra é essa. Eles têm uma dependência presumida, mas a jurisprudência avançou e passou a dar também o direito para o maior de 21 anos que ficou incapaz depois. Joãozinho trabalha, tem 18 anos, mora com o pai dele normal, é um cara normal, com 20 anos, 21 anos. Quando chegou com 22 anos, sofreu um acidente e ficou incapaz. E aí a pergunta é: ele tem direito à pensão já, porque ele foi incapaz, inválido depois dos 21 anos? O INSS entende que não. Eu digo entende porque o INSS entende, mas hoje, por uma ação civil pública, é obrigado a reconhecer que sim. O Judiciário reconheceu que ele tem o direito à pensão. Claro, tem que ser antes do óbito, a incapacidade antes do óbito do pai dele, por exemplo. Tá? E aí, se ele tem direito a isso. Mas a pergunta é também: e se Joãozinho, com 21 anos, arrumou um emprego e recebeu aposentadoria por invalidez? Ele vai receber a aposentadoria e mais a pensão? Essa é a ideia do raciocínio aqui, tá? Vistos e relatados estes autos, em que são partes, as partes identificadas acordam os ministros da primeira sessão afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: definir se o filho maior inválido com renda auferida da concessão de benefício previdenciário pode receber benefício de pensão por morte. Igualmente, suspendeu os processos, tanto individuais ou coletivos, que versam a matéria, dos casos que tenham havido RESP, ou interposição de recurso especial, ou agravo de recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Vamos lá, gente. Trata-se de dúvida, trata-se de única hipótese em que, para filhos, o INSS pode comprovar que o segurado possui renda que desqualifica o critério da dependência econômica. Vamos lá para um detalhe. Aqui fala em só benefício previdenciário, não sei se vocês repararam. Aqui só fala em benefícios previdenciários, só. Como se fosse o único elemento que refutasse esse direito da pensão por morte. Mas o raciocínio da ação civil pública que a gente vai mencionar não é isso, permite o INSS se afastar com qualquer outra renda. O caso de um filho maior de 21 anos que fique inválido após a idade e se aposente por incapacidade permanente. O cidadão tem uma aposentadoria, então. Logo após, seu pai falece e ele pede pensão por morte. Nesse caso, não há presunção absoluta de dependência econômica, como tem para os outros filhos, menores de 21 anos, cônjuge ou companheiro, como acontece com os filhos menores e não emancipados e cônjuge ou companheiro, tá? Vejam que a lei também, ó, toda hora ela muda, historicamente, colocando ou não os não emancipados. A regra é que os não emancipados, evidentemente, têm direito, mas o emancipado, ele perde a pensão, tá? Se emancipou,
Ele perde a pensão, como por exemplo, se ele casa antes dos 21 anos, ele perde a pensão, tá bom? Portaria conjunta número 4, vejam de quando é. Eu estou juntando aqui, senhores, uma portaria que coincidiu muito com a afetação desse tema. Então, a gente tem essa aula de janeiro e nós temos agora essa aula de abril, de maio, dessa afetação do STJ sobre o mesmo tema. Vamos ver aqui, ação civil pública. Pensão por morte requerida por filho, dependente filho ou irmão inválido. Aqui já ampliou para irmão, vejam. Reconhecer a dependência do filho inválido ou do irmão inválido quando a invalidez se manifestar após a maioridade ou emancipação, mas até a data do óbito, desde que atendidos os demais requisitos. A decisão judicial, inclusive, está vigente, tá? É uma ação civil pública que obrigou o INSS a cumprir, e essa portaria cumprindo a ação civil pública, ela foi atualizada agora, ela atualiza a portaria conjunta número 94 de 2024. Essa portaria tem um compilado de todas as ações civis públicas lá, caso vocês queiram lá dar uma analisada. Reconhecer para fins de concessão de pensão por morte a dependência do filho ou irmão inválido, quando a invalidez se tem se manifestado após a maioridade, ou eventual caso de emancipação. Beleza, mas até a data do óbito, quando deverão ser observados os seguintes requisitos. Aqui é que são os detalhes do cumprimento. A decisão se aplica aos requerimentos de pensão por morte efetuado por filho ou irmão inválido para fim de caracterização como dependente, ok? A invalidez deve ter ocorrido antes do óbito, ainda que tenha se manifestado após os 21 anos ou após a ocorrência de uma hipótese de emancipação. Então aqui o cidadão, o Joãozinho, ficou incapaz só com 23 anos e o pai morreu em 2000, quando ele tinha 22 anos. Ele ficou incapaz depois, ele não tem direito, tá bom? Tem que ser quando ele estava vivendo da renda do pai. Essa é a regra. A dependência econômica é relativa para o filho, descaracterizando a condição de dependente nas situações em que se perceba benefício previdenciário, assistencial ou outra fonte de renda comprovada. E para o irmão deve ser comprovada sempre, né? O irmão a gente sabe que tem que comprovar sempre. Aqui tem um parênteses interessante, viu, gente? Aqui eu vou fazer um parênteses interessante sobre processual. O STJ afetou o tema sobre isso e essa decisão do STJ não vincula o INSS. Pode vincular a jurisprudência aqui. Mas essa decisão da ação civil pública vincula o INSS. Interessante é isso. Nós estamos falando aqui que o STJ pode analisar essa questão, se pode relativizar essa dependência, essa presunção de dependência, mas a ação civil pública ela já está em vigor e já obriga o INSS a aceitar pensão para maiores de 21 anos e ela aceita também que o INSS refute essa dependência quando provar que o cidadão recebe não só o benefício previdenciário, como está lá no afetado do STJ, como também se recebe um benefício assistencial ou uma outra renda. Então, nesse caso, gente, o caso realmente já concretamente, já vale para o INSS, tá? Já existe isso e o STJ talvez aí vai ser um alinhamento jurisprudencial. Mas tem aqui alguns precedentes. Na TNU também tem uma ventilação sobre a matéria no tema 114, saber se a natureza da dependência econômica do filho maior inválida é absoluta ou relativa. Para fins previdenciários, a presunção de dependência econômica do filho inválido é relativa, motivo pelo qual fica afastada quando este oferir renda própria, tá? Aí, nesse caso aqui, vamos lá. Você tem que entender. Peraí. Aqui não tem o termo maior, né? Na verdade, é o filho maior inválido. Você não pode confundir duas coisas aqui. Uma coisa, senhores, é o cidadão segurado ter que provar que ele tem a dependência econômica. O irmão sempre vai ter que provar que ele precisava economicamente daquele valor. Inclusive, esse termo dependência econômica mudou agora. É uma discussão que vai surgir agora com a lei 15.108, que inclui o menor sob guarda e mudou esse termo. Mas uma coisa é o segurado ir ativamente provar isso. Ele precisa ter como requisito a prova da dependência econômica, como os pais precisam. O filho não precisa. E o filho maior, professor, precisa não. O filho maior precisa pedir, provar que é filho maior inválido, tem direito. O que ele é permitido ao INSS ir contra
responder isso e dizer que a pessoa não depende, tá bom? Não é que ele tenha que provar a dependência econômica, é que ela pode ser refutada. Já um outro filho, antes dos 21 anos, incapaz não, normal, um filho de 20 anos, de 18 anos, está recebendo benefício. O INSS não pode dizer assim, olha, esse menino aí, ele não precisa do dinheiro, tá? Porque ele tem a mãe dele que ficou viva e a mãe dele tem dinheiro. Isso aí não pode, tá? A presunção é absoluta, mas depois disso ela passa a ser relativa. Então não confunda. Uma coisa é você ter que ter um comportamento ativo de provar a dependência, como os pais e os irmãos. Outra coisa é o comportamento, é a possibilidade do INSS refutar essa, esse argumento, tá bom? E a tendência de julgamento, professor, qual é a tendência que eu acho? Tendência com dois T's. STJ possivelmente manterá a presunção relativa de dependência econômica para fins de filhos maiores inválidos, permitindo que o INSS possa refutar essa condição com comprovação de outras rendas. Eu penso que ele inclusive vai admitir prova de outras rendas, não só de benefício previdenciário. Permitirá, no entanto, permitirá ao dependente a comprovação de que mesmo com determinada renda, ainda assim era dependente economicamente. Aí é uma contrarresposta, tá? Quem atua na área que fique de olho nisso. Se o INSS pode desqualificar a dependência econômica, você pode provar que mesmo com a renda, olha, ele recebe o BPC Loas, então ele não precisa de dinheiro. Não, ele precisa. Está aqui a prova de que o falecido pagava o plano de saúde, pagava os médicos, os remédios, pagava outras coisas. E aí você tem a prova da dependência econômica, mesmo ele tendo renda, tá bom? Vamos ficar aqui analisando esse caso, mas se quiserem realmente saber como está no INSS, talvez nem os servidores todos conheçam isso aqui. Você for pedir pensão para mais de 21 anos, portaria número 4 que saiu agora conjunta, está lá inclusive disponível no nosso site gratuitamente. Tente novamente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.